Essa é a aula sobre funções, ela está sendo chamada de aula 12, provavelmente essa numeração vai mudar depois. Eu vou ensinar vou falar sobre funções seguindo alguns exemplos que estão na aula, né? Vocês devem ler os slides da aula que tem alguns detalhes que podem não aparecer aqui. Então, o que é função? Função é um artifício do programa que é possível receber parâmetros e retornar valores. Então recebe alguns valores como parâmetro de entrada e retorna outro valor como saída. Função é isso. Por exemplo, uma função que a gente já usou é a módulo. Ela não recebe o primeiro valor que você quer ver se ele dividido pelo segundo dá resto que dá. Então, o resto vem aqui, olha, resto igual a módulo de A a B, ou seja, a função ela é chamada. Nesse momento aqui, a função módulo está sendo chamada. Ela já está implementada, ela está no Scilab, a gente chama, ela já existe no Scilab. Assim como acontece com a função printf, com a função input, são todas funções. Todos esses que recebem alguma coisa entre parênteses, seja, por exemplo, uma string, como é o caso do input, ele recebe uma string e ele retorna um valor, que é aquilo que o usuário digitou, que no caso vai para x1. Né? O printf, ele não retorna nada, ele só imprime na tela. Imprime aquilo que foi identificado aqui na frente, com esse texto aqui, da maneira que ele foi configurado. Né? Então, são funções que já existem e agora a gente vai aprender a fazer a nossa função. Como eu faço uma função? Por exemplo, eu quero fazer uma função que ela precisa calcular o maior valor de dois números. Tá? E aí eu quero imprimir o maior valor. Então eu vou fazer uma função específica para calcular o maior valor dentre dois. Essa leitura eu vou fazer normalmente, do jeito que a gente já conhece, não é usando função não. Então isso significa que vai ser feito na função principal do programa. Essa aqui vai ser a função principal do programa. Ó, função principal, o que ela vai fazer? Ela vai receber uma entrada do usuário através do input, vai receber uma outra entrada que é o x2, aí eu quero só passar o x1 e o x2 para a função que eu estou chamando de maior dois valores, para ela identificar o maior de dois valores, e retornar na variável maior, que inclusive está com M maiúsculo. E aí depois eu vou imprimir. O maior valor é maior. Ou seja, na função principal, tipicamente você recebe as entradas, você então chama a função auxiliar, no caso a maior dois valores, e depois você imprime. Tudo isso você faz na função principal. As funções que você constrói, elas não são tipicamente para receber valores ou para imprimir valores. Não é para entrada e saída. Elas fazem alguma coisa provavelmente com uma entrada que foi solicitada na função principal. Então nós vamos aprender a fazer essa função. Começa com a palavrinha reservada function. E aí ele já me preencheu aqui o end function. Ele só termina na hora que chegar aqui. Tudo que acontecer aqui no meio é parte da função. Então a função ela começa assim. Primeiro aqui eu vou ter que escrever qual é o retorno dela. Qual é a variável, na verdade, que vai ter o valor dela retornado. Então vamos chamar aqui de maior, por exemplo. Então my vai receber, qual que é o nome da função? Eu já até tinha dado o nome para ela aqui embaixo. Então vai ficar aquele nome, maior dois valores. Esse é o nome dela. Quando eu for chamar, eu tenho que chamar desse jeito. E quantas variáveis ela recebe como entrada? Tudo isso fica dentro desse parênteses aqui, ó. Então ela vai receber dois parâmetros, duas variáveis, que eu vou chamar de A e B. Recebe nessa ordem A e B. Então aqui dentro o que vai acontecer dentro dessa função? É para eu verificar qual dos dois valores é o maior. Então se A for maior do que B, o que é para fazer? O my, que é a variável que está sendo declarada dentro da função maior dois valores, ela é o retorno da função. Por causa dessa sintaxe que está assim, ó. A palavrinha que vem depois de function é a que vai ser retornada, é a variável que vai ser retornada. Depois tem o sinal de igual, logo depois tem o nome da função. Logo depois vem entre parênteses os parâmetros de entrada, que podem ser quantos forem necessários. No caso dessa função são dois, ela recebe dois valores,
vê qual é o maior e retorna o maior. Então, por exemplo, se A for maior do que B, my recebeu A, porque A é o maior. Agora tem um else. Se não, se o A não for maior do que B, o maior é o B, então. Inclusive o B vai ser retornado no caso deles serem iguais, mas se eles são iguais não tem problema, qualquer um pode ser retornado. E aí a função termina. Então se eu rodar agora, o que acontece? Ele começa aqui na função? Não. Ele começa na principal sempre, na função principal sempre. Na verdade ele lê que existe essa função aqui, tá? Por isso a função tem que existir antes da chamada dela, que é para o Scilab saber que ela existe. Então ele passa por aqui, lê e vê que ela existe. Aí ele chega aqui, ó. Se acontecer uma chamada dela, ele já pode executar essa chamada. Ele vai entender que ela existe aqui em cima. Então primeiro eu faço a função. Mas na execução vai começar daqui, ó. Então primeiro vai ter o input do primeiro valor, aí vai ter o input do segundo valor. Os dois valores que foram digitados, eles estão sendo passados para a função maior valor. x1 está sendo passado primeiro, então o A vai receber o x1, que é o primeiro que está sendo passado aqui, ó. E o segundo que está sendo passado vai para B. Então B vai receber o valor que estava aqui. Aí ele vai ver se o A é maior do que B, vai executar, e o my vai ser aquilo que na hora que chegar no end function é o que vai ser retornado. E quem vai pegar aqui embaixo o retorno? A variável que eu estou chamando de maior. Logo depois eu imprimo ela. Então vamos ver se tudo vai acontecer como eu disse. Primeiro valor é 6, segundo valor 3, o maior valor é 6. Rodou certo. Tá vendo? Ele não imprime nada aqui dentro da função. Ele chama para os valores que foram definidos aqui embaixo, passa essas variáveis e seus valores para cima, executa e retorna o que tiver em my, na variável my, que eu chamei de my, isso aqui eu dou o nome, podia ter chamado de maior minúsculo, por exemplo, vai funcionar do mesmo jeito, né? Então o que tiver nessa variável maior que foi definida aqui é o que é retornado aqui, ok? Então vamos lá. Vamos dar um play de novo aqui, ó. Primeiro valor vão ser 5, segundo 7, maior valor é 7. Deu certinho, mudei nome, não mudou nada. Veja que inclusive a saída aqui chama maior maiúsculo, aqui chama maior minúsculo, não tem relação um nome com o outro. Tanto as variáveis de entrada, esse x1 e x2 está sendo passado para cá, mas os valores deles, de x1 e x2, é que estão sendo passados para cá. E aí A vai receber o valor de x1, B recebe o valor de x2. Tudo é calculado aqui, o que tiver em maior vai ser copiado para a variável maior aqui de baixo, sendo que essa é outra variável. Então as variáveis têm escopo diferente. Eu vou escrever aqui qual está sendo o escopo das variáveis. Escopo das variáveis. Então a função principal tem quais variáveis? Função principal tem quais? E a função que eu chamei de maior dois valores tem quais variáveis? Então vamos lá, ó. Função principal está com x1, função principal x1, x2. Aí ela tem a variável maior maiúsculo. Tá vendo? E tem mais alguma coisa? Não, não tem mais, só tem essas três variáveis. x1 e x2 estão sendo usadas para estabelecer os valores que vão ser passados para a função maior, eles estão sendo passados como parâmetro para a função maior dois valores, e maior é a variável com M maiúsculo que está retornando, recebendo o retorno da função maior dois valores. E na função maior dois valores, quais são as variáveis que a gente tem locais dessa função? A, B, maior. Está aqui, ó, só que é o maior com um M maiúsculo. Está aqui em cima. Então são essas as variáveis. O que acontece então, mais uma vez, quando a função maior dois valores é chamada, os valores que estiverem nos parâmetros de entrada que estão sendo passados para a função são copiados para essas duas variáveis. Quando o programa terminar, o valor que estiver nessa variável, dentro do escopo da função específica, esse valor é retornado para quem estiver recebendo a chamada da função maior dois valores. Então é isso que acontece
tudo é desse jeito em função, né? Veja que são variáveis aqui, ó. Então, function é uma palavra reservada, vai ter que ter uma variável aqui que é de saída, vai ter que ter um igual depois, vai ter que ter o nome da função depois, vão ter que ter os parâmetros de entrada, e pode ser um só ou podem ser vários, entre parênteses, como está aqui, e depois acontece a função aqui dentro. Né? O que tiver na variável que foi definida aqui ó, como sendo de saída, nesse local da função, logo depois da palavrinha function, é o que fica no final, é o que retorna aqui embaixo. Na hora de chamar, qual é o nome da função? Está aqui, ó, é aquilo que vem logo depois do sinal de igual, é o nome dela. Então, na hora de chamar, você chama pelo nome e passa a quantidade de parâmetros que ela solicitou. No caso, são dois. São dois parâmetros que estão aqui também. O retorno é um só nesse caso. Então, essa função, mais uma vez executando, ela retorna o maior de dois valores, sempre. Né? Eu peço os dois valores aqui na função principal. Opa! Depois eu... um minuto. Então é isso. Esse foi o primeiro programa. Agora a gente vai ver um outro exemplo. Vamos ver o outro que está lá nos slides, que é o seguinte. É necessário fazer o cálculo do número de combinações de n tomados k a k. Vocês lembram disso lá da matemática, do segundo grau? Então a combinação era nk, normalmente fica assim na vertical, né? O k embaixo do n. Então a combinação de n k a k é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k vezes o fatorial de k. Então eu tenho três fatoriais para fazer, para resolver esse problema. Eu preciso dos valores de n e k, e aí eu faço o que dá as combinações de n tomados k a k, através dessa forma. Então eu preciso de três cálculos de fatorial. Então o problema aqui é fazer uma função para cálculo do fatorial. Fazer apenas uma função para cálculo do fatorial. Por quê? Porque cada hora ele vai calcular o fatorial para uma coisa. Uma hora é para n, depois é para n menos k, depois é para k. Então a função genérica que faz fatorial vai fazer o fatorial de qualquer valor. Uma hora eu vou então passar n, outra hora eu vou passar n menos k, e depois eu vou passar k, e depois eu vou fazer a fórmula aqui, está resolvido. Eu quero fazer, na verdade, igual está aqui embaixo. Ó. Eu vou pedir o valor de n, aí eu peço o valor de k, depois o que é a combinação? É o fatorial de n, dividido pelo fatorial de n menos k, vezes o fatorial de k. Tá pronto, é só imprimir aqui agora o resultado do ncomb. Combinação de n tomado k a k é, %G. Pronto, é só imprimir, dar uma quebra de linha. O que eu quero imprimir aqui? O ncomb. Vou aumentar aqui um pouquinho, não está cabendo. É o ncomb. Então, eu preciso agora fazer uma função que faça o fatorial de alguma coisa. Por quê? Porque eu já estou chamando essa função e ela não existe. Esse programa não vai funcionar. Se eu rodar ele aqui agora, ó, entra com o valor de n, 5, 2. Não dá pau, porque ele fala que não achou a função fatorial. Até esse momento ela não existe. Eu só chamei, mas ela não existe. Como é que eu poderia chamar se ela não existe? Então tem que fazê-la, tá? Vou fazer aqui a função fatorial, function. Então vamos lá. Qual vai ser a saída dela? Vamos chamar de fat. Recebe, qual o nome dela? Fatorial. Já até chama fatorial aqui embaixo. Se eu trocasse de nome aqui em cima, eu tinha que chamar de outro jeito aqui, com o nome certo, embaixo. Então, fatorial. Quais são os parâmetros? Um só. Fatorial de um número. Não precisa ser de um n, de um num. Eu posso chamar de n também. São valores diferentes. Seria um n diferente se eu chamasse n aqui e n aqui embaixo. A gente já viu isso. Eu vou chamar de... Vamos chamar de n para ficar com o mesmo número, mas é outra coisa. Aí, aqui embaixo, o que vai acontecer? A função fatorial ela é uma função que usa um for, né? Ela faz o fat começar em 1, aí vem um for. Veja que aqui dentro agora pode ter outras variáveis, como o i, por exemplo. A variável i vai ser necessária para fazer esse for. I variando de 1 até n, o que tem que fazer? O fat recebeu o que já tinha em fat, vezes... Aqui pode ser 2, tá? Não precisa ser 1, porque quando multiplicar por 1 não vai fazer diferença. Vezes o i.
Por quê? Porque aí o i vai mudando de valor, ó. 2, 3, 4, até o valor de n. A cada vez que ele muda de valor, você faz o FAT receber o que já tinha nele, começando em 1, vezes o valor de i, por exemplo, vezes 2, aí dá 2. Depois o que sobrou, que é o FAT, que é 2, vezes 3, dá 6. Aí depois é o 6 que sobrou, vezes 4. Então, aí vai sendo calculado o fatorial. Essa função é simples, função cálculo fatorial. Então, beleza, eu criei a função fatorial, ela recebe um n genérico, uma variável chamada n, o valor que passar para ela vai para essa variável, e esse n é que vai ser usado aqui, ó. Isso aqui que é importante, porque se eu passar uma hora o n daqui de baixo, ele tem um valor, aí esse valor vem para cá. Se eu passar o n menos k, ele vai ter outro valor, ele é n menos k, e esse n vai receber o n menos k, não vai receber a variável n daqui, ela recebe aquilo que está sendo passado. Ela chama n aqui em cima, aqui embaixo ela chama... É outra variável que chama n. Tá? Inclusive, vamos fazer aqui o escopo das funções. Escopo das variáveis. Então, função principal. Função fatorial. Quais variáveis eu tenho na função fatorial? Eu tenho FAT, que é a que retorna. É a variável de retorno. Eu tenho n, que é a de entrada. E eu tenho ainda o i. Preciso do i aqui embaixo. Não tem mais nenhuma, só as duas. Só as três. O FAT, que é o que retorna, o n, que é a entrada, e o i, que é usado aqui no meio, que não é nem entrada nem saída. Está sendo usado dentro do meu programa. Já na função principal, o que eu tenho? Eu tenho n, eu tenho k, e eu tenho o ncomb. Só essas três variáveis. N está sendo usado para chamar a função fatorial. K também está sendo usado aqui para chamar a função fatorial. Ele está sendo passado para a função fatorial. E o n menos k também. Essa subtração, o valor que der é o que vai ser passado para cá e vai para a variável n. Tá? Então, vou colocar uma observação importante aqui. Ó. N da função principal não é o n da função fatorial. São coisas diferentes. Pode dar o mesmo nome, não tem problema, mas é feita uma cópia do valor que tiver aqui para o valor para lá. Tanto é que aqui vai ser feita a cópia do valor de n aqui embaixo. Depois vai ser feita a cópia do valor que der n menos k para cá. E aqui vai ser feita a cópia do valor de k. Essa função vai ser chamada 3 vezes. Primeiro para fazer esse aqui, essa parte, depois para fazer essa, depois para fazer essa. E aí pronto, já tem o ncomb, basta imprimir o ncomb. Tá? Então vamos lá, vamos calcular aí o fatorial, as combinações. Né? O valor de n, 6, k, 3a3. Opa, já deu um problema ali. Eu acho que esse problema é porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V da transparência. Então, eu vou fazer separado aqui. Vou fazer ncomb recebe fatorial de n dividido, vou copiar aqui, dividido o fatorial de outra coisa, vezes o fatorial de outra coisa. Essa última coisa aqui é o k e aqui é n menos k. Vamos lá ver agora. Então, 5 e 2. Pronto, agora resolveu. Então, porque aqui ele tinha dado Ctrl+C, Ctrl+V dos slides, e aí ele copia caracteres especiais que podem dar problema. Quando der Ctrl+C e Ctrl+V assim, pode acontecer problema mesmo. Então, deu ali, ó, combinação de n tomado kk é 40. N era o quê? Eu vou até imprimir ele aqui, ó, %G. E vou imprimir o kk também, %G, %G. O primeiro n que eu queria imprimir, primeiro era n, depois eu quero imprimir o k 2 vezes. Né? Que agora, ó, n, 6, k, 3. Combinação de 6 tomado 3a3 é 720. Por quê? Ele fez esse cálculo, que era esse cálculo aqui de cima, onde eu fiz apenas uma função fatorial, só uma, mas eu chamei ela 3 vezes, cada uma das 3 passando valores diferentes. Eu passei uma hora o valor de n, outra hora o valor de n menos k, outra hora o valor de k.
não importa o nome que eu dou de um lado ou do outro. As variáveis têm escopo, ela só funciona dentro do escopo dela, dentro da função dela. Eu listei aqui todas as variáveis da função fatorial, elas são usadas lá dentro apenas, e os nomes podem ser similares, como aqui foi o mesmo nome, mas são variáveis diferentes. Essa variável n é a entrada da função fatorial. O que eu passar para cá, para ela, como por exemplo n menos k, ela recebe e ela trabalha com aquilo. Opa. E é assim que ela pega aquele valor e esse valor é o que vai ser usado aqui. Eu preciso do fatorial daquele valor. Então funciona bem. Para finalizar, nosso terceiro exemplo é o seguinte: é uma função para cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Então, eu vou solicitar o usuário, já está pronto. Eu só quero ensinar um detalhe aqui, um novo conceito, que é quando uma função retorna mais de um valor. Receber mais de um valor eu já tinha visto, né? Aquele primeiro exemplo aqui, ó, ele recebe 2 valores. A função que eu criei recebe 2 valores. Nesse daqui, a função que eu criei recebe só um valor. E finalmente nessa aqui vai receber 3 valores. Mas o detalhe é o seguinte: tanto na primeira, o retorno é uma variável só. Na segunda, o retorno é uma variável só. Agora, na terceira, eu vou retornar 2 coisas. Então, eu tenho que colocar essas 2 coisas entre colchetes, separados por vírgula, desse jeito aqui, ó. E lá embaixo, a mesma coisa. Então, esse programa, ele primeiro pede os 3 valores para o usuário. Aí, ele chama essa função EQ2G, que é a equação de segundo grau, passando os 3 valores informados, x, y, z. Lá em cima, quem recebe isso são as variáveis A, B, C. O delta é calculado dentro da função, o x1 é calculado, e o x1 é retorno, tá vendo? E ele é calculado, o x2 é retorno, e ele é calculado, naturalmente. Se ele retorna, ele vai ter que fazer algum cálculo lá para ter o valor dele. Ele é um valor interessante, se ele precisa ser retornado. E aí, quem pega esses valores aqui embaixo? Raiz 1 e raiz 2, respectivamente. Pegaram os valores que estavam em x1 e em x2 aqui em cima. Os nomes são diferentes, mas é feita uma cópia dos valores. Tanto quando eu chamo a função aqui embaixo, cópia de x para A, cópia de y para B, na ordem, cópia de z para C. A função acontece, o que tiver em x1 e x2 é copiado respectivamente para saídas que eu escrevi aqui embaixo. Que no caso são raiz 1 e raiz 2. Então, esse exemplo é só para a gente ver que também é possível retornar mais de um valor, quantos valores forem necessários. Tá? A gente viu que tem algumas funções para trabalhar com matrizes e com vetores que elas retornam 2 coisas. Né? Ela retorna mais de uma coisa, ela retorna um vetor resultante mais um outro vetor que indica as posições, por exemplo, dos elementos. Isso acontece lá numa função de vetores. Bem, então nessa aula a gente aprendeu a criar funções específicas, funções que servem para modularizar o programa, não é? Agora eu poderia chamar essa função EQ2G aqui para quantas vezes eu quisesse, para quantos valores eu quisesse diferentes. Por exemplo, na função fatorial aqui, a gente não precisa fazer 3 vezes essa continha aqui, ó. Uma hora para n, outra hora para n menos k, outra hora para o fatorial de k, outra hora para o k, aliás. Não precisa. Então, os programas, se eles não forem modularizados com o uso de funções, eles vão ficando grandes e ilegíveis. Por isso é muito importante, à medida que a gente vai aprendendo a fazer programas mais complexos, a gente modularizar os programas com o uso de funções. E é dessa maneira, não foge disso que eu falei, é function, variável de saída, nome da função, entre parênteses a entrada, os parâmetros de entrada, a função acontece e o que tiver em FAT é retornado. Tudo é cópia, uma variável com nome aqui, se o nome for igual lá embaixo, não muda nada para ela. Ela é outra variável, na verdade, não muda nada para o programa, são variáveis diferentes, como acontece com o n aqui. Esses são os principais conceitos e nós vimos aqui através de exemplos como fazer funções em Scilab.